Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e nosso espírito através da palavra de Deus. Vamos lá? Hoje a gente está começando o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então abra no capítulo 1, versículo 1, que fala assim: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele tinha escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida alguma, que ele estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhes perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Então eles estavam ali olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia. Quando os dois homens vestidos de branco apareceram perto deles, disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês os vivem. Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles estavam se reunindo todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Nenhum desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha que acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se espalharam. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro de Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more lá. E também disse que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós.
desde que foi batizado por João até o dia que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Somente até aqui. O que a gente pode aprender aqui do capítulo 1 de Atos? Primeiro, o Espírito Santo estava habitando entre eles. Jesus, quando subiu aos céus, pediu a Deus um Espírito Consolador para ficar com os apóstolos. Como ele havia passado um tempo com os apóstolos, ele queria deixar o Espírito Santo. Entende? Então, o Espírito Santo é o Espírito Consolador e intermediador entre você e Deus. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por você. Então, sabe aqueles momentos que você não consegue orar? Porque por um motivo você está abalado? O Espírito Santo sente o que se passa dentro de ti. Só que o Espírito Santo tem um porém. O Espírito Santo, ele só ocupa lugares puros. Lugares que não têm pecado. Então, para você habitar o Espírito Santo em ti, você precisa ter e desenvolver e se manter em santidade. Você precisa ter e querer um relacionamento com Deus. Você precisa se manter em santidade para o Espírito Santo habitar em ti. Porque a palavra nos afirma que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, a gente passa a ser morada de Cristo e templo do Espírito Santo. Só que para a gente ser templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habitar em nós, o Espírito Santo é a presença de Deus. Para a presença de Deus habitar em nós, a gente precisa estar limpo, sem pecado. Entende? Quando a gente vem para a presença de Jesus, para a presença de Deus, que a gente está ali reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador nosso, ok? A gente ainda é velha criatura. A gente ainda tem pecado. Então, o que a gente tem que fazer? Se permitir ser tratado. O Espírito Santo habitar em nós. E Ele interceder por nós, as nossas orações ao Senhor. Então, você consegue entender que Deus faz tudo de um modo para fazer com que a gente se aproxime dEle? Só que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa querer estar na presença de Deus. Porque Deus faz de tudo para a gente poder viver os seus planos, propósitos e promessas. Só que a gente precisa também acreditar, a gente também precisa de querer desenvolver um relacionamento com Ele. A gente também precisa querer estar na presença de Deus. A gente também precisa querer renunciar às nossas vontades e querer andar conforme a vontade de Deus. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Entende? Então, se você é a pessoa que já fez a oração de reconhecimento de Jesus, comece a desenvolver com Deus um relacionamento. Traga a Deus a existência na sua vida. Busque Ele em oração. Peça para Ele, para você andar em santidade. Ele vai te orientar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Entende? Desenvolva com o Senhor um relacionamento em oração. Faça a leitura da palavra, faça jejum, adore ao Senhor. Permita, traga a Ele a existência. Somente assim você vai conseguir desenvolver um relacionamento com o Senhor para poder ser preparado para viver os seus propósitos. Precisa você dar o primeiro passo de fé. Você já deu um passo de fé, abre a porta, agora você dá o outro passo de fé acreditando que Deus vai te preparar para viver as promessas dos milagres que Ele tem para ti. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós, obrigada por nos proteger, obrigada por nos orientar. E obrigada, Senhor, por nos mostrar que precisamos sim mudar, querer fazer a nossa parte para querer estar na Tua presença e viver os Seus propósitos, milagres e promessas, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha Te buscar em espírito e verdade, gerando contigo um relacionamento de intimidade, Pai, e aprofundamento, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida.
Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.